E você viu aí, né, que o ex-vereador foi condenado já em segunda instância por se apropriar de mais de R$150 mil dos cofres públicos. E o termo segunda instância nunca foi tão popular, tão discutido no país, principalmente durante o processo que levou à prisão o ex-presidente Lula, também preso após segunda instância. Por isso, esse é o nosso assunto aqui no estúdio com os advogados, o criminalista Aloysio Suete Júnior e também com o especialista em direito público Walter Ferreira Júnior. Bom dia, doutores. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Vamos lá. A segunda instância nunca foi tão falada justamente por conta do ex-presidente Lula, mas nesse caso do ex-vereador, ele foi preso depois da segunda instância. Explica pra gente o que é essa segunda instância, para o pessoal que está de casa entender. Andressa, bom dia, doutor Walter, telespectadores. Peço desculpa eu estou um pouco rouco, mas à medida do possível a gente vai tentar explicar. O que vem a ser essa segunda instância? A segunda instância é quando se esgotam as vias ordinárias de um processo de uma ação penal. Ou seja, há uma primeira condenação, a sentença condenatória, e em grau de apelação, em grau recursal no Tribunal de Justiça, essa sentença vai ser confirmada ou ela vai ser revertida. O que se tem discutido foi um novo posicionamento adotado pelo STF a partir de 2016, onde se relativizou a presunção de inocência. O que é isso? Ninguém pode ser, a partir do nosso texto constitucional expresso, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória definitiva. Ou seja, até o último recurso. Até o último recurso. Isso é o que determina a Constituição. A partir de 2016, o Supremo rediscutiu, reviu seu posicionamento e começou a possibilitar que se pudesse antecipar a execução provisória da pena em caso de condenação. E isso que é importante a gente dizer, é uma possibilidade de execução, não quer dizer que ela seja imediata, ou seja, toda decisão de mandado de prisão, ainda que condenação em segunda instância, ela tem que ser fundamentada pelo juiz, porque a regra continua sendo a liberdade. Então, há a possibilidade, o vereador foi condenado em segunda instância e há sim a possibilidade de ele ser preso, desde que a decisão seja devidamente fundamentada. Voltando a falar do ex-vereador, ele também está sendo processado aí pela esfera do direito público, né? Porque ele se apropriou do dinheiro público mesmo, né? Isso, na verdade, Andressa, a lei de improbidade, ela me permite essa tríplice condenação, né? Tríplice procedimento em face de uma mesma pessoa. Um mesmo cidadão, se cometer um ato de improbidade, ele pode tanto ser processado criminalmente, quanto civilmente, quanto administrativamente, num procedimento administrativo da instância no local onde ele trabalha. Ou seja, além do processo criminal, que ele já responde e já tem a condenação, ele também responde o processo de improbidade administrativa pelo mesmo ato. E isso não é dupla penalidade, na verdade é uma permissão que existe na lei. E ele, pelo fato de ter cometido o peculato, se apropriado do dinheiro, tem que devolver este valor aos cofres públicos. Então a punição não é prisão nesse caso, seria devolver o dinheiro. Exatamente. R$150 mil, corrigidos. Exatamente, 154, exatamente. Ele não vai ser preso por conta da improbidade administrativa. A improbidade tem 3 punições, entre outras, né? As principais: a devolução do dinheiro, se for enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, a questão de multa civil, que ele paga uma multa por isso, por ser ímprobo, a questão que ele também é condenado a perda do direito político, não pode nem votar nem ser votado, e também ele pode, entre outras funções, deixar de viajar, não renovar o título dele, enfim, são as penalidades da lei de improbidade, que não a prisão. Agora, no caso do ex-presidente Lula, ele também vai ser processado na área civil? Ele vai ter que devolver algum dinheiro? Na verdade, o presidente da República ele sofre sim uma sanção civil, porém é o que a gente chama de crime de responsabilidade. Ele não sofre a improbidade administrativa, e sim um crime de responsabilidade por conta e perante o Senado, uma vez que tem a prerrogativa dele e ele não responde em juízos comuns, né, seja durante a função ou após a função de presidente, então ele vai ser responsabilizado por crime de responsabilidade fiscal. É um termo diferente, mas que a função e o cerne é o mesmo de uma improbidade administrativa. Bom, já que a gente tocou no assunto do ex-presidente Lula, vamos atualizar aí como está a situação dele. Delegados da Polícia Federal de Curitiba querem que Lula seja transferido para um quartel do Exército. A Natália Munhão traz as informações para a gente, Natália. Andressa, os delegados alegam que a presença do ex-presidente no prédio da Polícia Federal prejudica o trabalho de outras investigações. A Justiça ainda não se posicionou sobre o pedido. No pedido de transferência, o Sindicato dos Delegados Federais cita que diariamente centenas de pessoas frequentam as instalações da superintendência por diversos motivos.
A militância montou um acampamento nas proximidades do local e manifestos têm sido realizados na região todos os dias desde o último domingo. Isso tem incomodado os moradores da região, policiais e funcionários da superintendência. A sugestão da instituição é que Lula seja transferido para uma unidade das Forças Armadas. Tá certo. Obrigada, viu, Natália, pelas informações. Bom, eu mesma estive em Curitiba, vi toda a situação ali, realmente. Para os moradores é bastante complicado. Passar um dia por toda aquela confusão, tudo bem. Agora, se estender por tanto tempo é complicado. A gente até consegue entender isso, né? Mas é possível, o senhor como advogado criminalista, é possível que ele seja transferido para uma outra prisão militar? Isso depende do regime prisional de cada estado. É regulado de maneira diferente. Por exemplo, se fosse aqui no Espírito Santo, normalmente ele estaria no centro de detenção provisória até ser enviado definitivamente para aquele regime prisional adequado ao cumprimento da pena de prisão. Como é em Curitiba, ele fica provisoriamente na Superintendência da Polícia Federal e a gente realmente tem recebido notícias de dificuldade de colegas, inclusive advogados, de acessarem eventualmente, quando precisam despachar algum processo ou despachar algum inquérito com o delegado ou com o escrivão de polícia. Realmente é uma situação, em virtude até mesmo da excepcionalidade do caso, em se tratando de um ex-presidente da República, que demanda algumas situações que saem da normalidade. Sem dúvida nenhuma. Voltando agora a falar sobre o ex-vereador, ele está no centro de detenção provisória de Viana, né? Sim, ele está detido, igual o Ott tinha comentado antes, ele já pode ser preso porque, eventualmente, a sentença condenatória de segundo grau confere essa possibilidade. Então, ele vai ficar detido lá até ser remetido para o sistema prisional adequado ao regime semiaberto ao qual ele foi condenado, numa pena de 5 anos e 2 meses, se eu não acredito. Acredito que tenha sido esse em dor. Então, ele pode ficar fora de dia e ficar à noite na prisão. Exatamente. Isso depende da condenação? Depende da condenação. Em regime semiaberto, normalmente, ele pode trabalhar fora, tem algumas séries, uma série de circunstâncias e que são inerentes ao cumprimento do regime semiaberto, que é menos gravoso do que o regime fechado, o qual ele tem esses privilégios. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista dos senhores aqui no Fala Amanhã. Sejam sempre bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Obrigado.